Olá, meus queridos, como estão vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ananda. Trabalho já há mais de 35 anos com assuntos ligados ao autoconhecimento, ao ocultismo, hermetismo, à exploração dos reais potenciais do ser humano, às diversas técnicas de cura da consciência, e estamos aqui falando com vocês novamente. Nós temos uma pergunta muito importante hoje. Qual é essa pergunta? Qual que é o real problema do mundo? O real problema do mundo, ele pode ser respondido com vários nomes, mas tudo é a mesma coisa. Mas eu diria assim, é a falta de Deus. O grande problema do mundo é a falta de Deus. Nos últimos 100 anos, a figura de Deus foi ridicularizada. Né? Fizeram questão da palavra Deus ser associada com elementos ridicularizáveis, piegas, incultos, ignorantes, não é? Então este é um grande problema, é a falta de Deus. E as religiões também fizeram questão de colocar Deus no esgoto, porque a maior parte das religiões elas são satanistas. Como é uma religião satanista? Uma religião satanista é simples, é fácil de você identificar se uma religião é satanista. Primeiro, toda religião satanista vai ter que levantar uma bandeira dizendo que é do bem. Primeira coisa, imagina se o diabo, figurativamente falando, ou antropomorficamente falando, viesse se apresentar alguém, ele iria chegar chifrudão, cheirando enxofre, todo esculhambadão? Não, o diabo veste Prada, tá ok? Então, as religiões são a maior parte delas são religiões satanistas, porque elas não tratam de Deus. Eu, por exemplo, no rádio, eu sempre ouço estações de rádio com música evangélica. Porque eu quero? Não, porque antigamente ouvir FM era sinônimo de você ouvir música. Hoje em dia, ouvir FM é quase sinônimo de você ouvir uma pregação indesejada. Você não está querendo ouvir aquilo, mas você ouve pregação indesejada. Né? E essa pregação é sempre uma pregação diabólica. Como é uma pregação diabólica? É a pregação que faz você, primeiro, sentir-se mal. Ele faz você acreditar que existe um adversário, que o mal existe, que o mal está perturbando a sua vida, tirando de você a autorresponsabilidade, porque você não é culpado de nada, é um adversário XYZ que está fazendo esse mal para você. Ele faz você acreditar nisso tudo, que esse mal é muito grande, e depois ele diz o seguinte: para livrar você desse mal, basta você vir aqui na nossa igreja, ouvir a nossa palavra, ouvir o nosso exorcismo e seguir e aceitar Jesus. Não é aceitar Jesus, é aceitar a pregação diabólica, que é uma pregação no qual vai dizer que você é um pecador, que você é um infame, que você está descumprindo os 10 mandamentos, que você está vendido para as forças do mal, que você tem muita culpa, colocando você muito medo, e faz de você um refém, um sequestro, é um sequestrador de alma. Então essas religiões são religiões satânicas, altamente satânicas, que levantam aquela bandeirinha de Jesus, mas na verdade são religiões satânicas, né? Isso a gente vai dizer também com relação à cristandade, porque a maior parte do catolicismo popular é um padrão religioso que trabalha no campo motivacional, né? Deixa você motivado, todo mundo pulando, alegre ali, né? Principalmente a parte cristã revivacionista, ele é todo motivacional. Você vai sair dali motivado, mas não vai transformar nada na sua vida, porque eles não ensinam a transformação de nada. Né? A transformação de consciência não é ensinada. E especialmente pelo fato de que todos os processos religiosos que levam você a acreditar que esse mal existe são religiões baseadas em medo. E toda religião baseada em medo é satanista. Ok. Então, o mundo está dominado pelo satanismo. Só que o satanismo nunca vai ter uma bandeirinha desenhado a cara de um chifrudo. Vai ter uma bandeirinha desenhado a cara de Jesus, que não tem nada a ver com isso. Tanto que Jesus não era crente, tanto que Jesus não era cristão, Jesus não era nada. Jesus era judeu. Ok? Então existe uma grande problema no mundo, que é a satanização.
E a satanização, o grande responsável. Por isso, são as religiões. Então, as religiões são satânicas, né? A maior parte delas. Aí a gente tira algumas que não são. Por exemplo, várias linhas de budismo mais assim evoluídas não são satânicas, não fica falando de mal. Mas, em via de regra, a religião é de natureza satânica, o objetivo dela é construir templos. Certo. Agora, no caso da ridicularização de Deus, né? Isso aí... Isso vem pelos núcleos acadêmicos, isso é marxismo. Uhum. Isso é marxismo puro. Marx falava assim, a religião é o ópio do povo. E claro que ele tinha razão que é o ópio do... Isso é claro. Agora, a religião não tem nada a ver com Deus. Certo. Só que ele fez questão de equiparar religião a igual a Deus, porque aí ele ridiculariza a religião e ridiculariza Deus também. Porque com relação à religião fica óbvio, né? Então é muito fácil para quem tem uma certa cultura perceber esse jogo que a religião faz com a população, com o ser humano, né? Então fica fácil, a partir desse ponto, você já jogar com outro que seria. Então, portanto Deus também faz parte do mesmo... É farinha do mesmo saco, claro, que está dentro da religião. Exatamente, porque a falta de cultura faz as pessoas acreditarem que Deus é uma questão de fé. Uhum. E Deus não é uma questão de fé. Deus é uma questão de bom senso, de estudo, de lógica. É por isso que existem muitos físicos, até físicos quânticos, que em todos os seus postulados de física, mesmo dentro da física quântica, aceitam a existência de uma inteligência infinita que rege todas as coisas. Agora, o nome que você vai dar para essa inteligência infinita que rege todas as coisas varia de acordo com o seu credo, né? Pode chamar de Deus, pode chamar de o grande arquiteto do universo, que é um princípio maçônico, você pode chamar de Brahman, você pode chamar de absoluto, né? O nome não importa, importa é o conceito que você dá para isso. Então, mas eu acho que na questão acadêmica, eles até aceitam essa parte... grandiosa que você acabou de falar de um absoluto, né? O problema é que eu acho que eles não aceitam a hierarquia. Não aceitam hierarquizações hierarquizações que levam você ao absoluto. Isso não aceita. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, para você chegar no absoluto, existe a necessidade de uma hierarquia. Existe a necessidade de uma hierarquia, porque é como se fosse uma escada. Existem os degraus que distanciam você daquilo que é essa realidade absoluta. E esses degraus, eles são degraus quânticos, não quântico, como as pessoas entendem como quanta, mas são quantos de energia, de consciência, e em cada degrau quântico você vai ter um tipo de consciência humana ou supra-humana responsável por aquele nível. Então isso é estratificado, isso é uma escadinha, isso é hierárquico. E já o grande conhecimento acadêmico, ele tenta destituir isso para colocar aquela acepção espiritualizada de que todos somos um. Porque se você for pela essa linha da física quântica e do absoluto, a conclusão é todos somos um, né? Então, para eles fica fácil de aceitar essa linha de raciocínio. Sim. Moderna, né? Sim. Todas essas pessoas, elas vão ter todo um derivativo marxista também. Todas essas linhagens têm uma derivação marxista, né? E as derivações marxistas levam a falácias de raciocínio, não tem a menor dúvida. E levam o indivíduo a não ter uma coisa chamada bhakta, que é a fé. Que não é uma fé cega, no sentido de que eu preciso ter fé numa coisa desconhecida, mas é um princípio da mente superior. Porque todas as coisas relacionadas ao marxismo só trabalham com uma mente concreta. Isso. Ele não trabalha com uma mente transcendental. E não trabalhando com a mente transcendental, o acadêmico não tem condição de criar nenhuma associação em relação a isso. Logo, ele não tem condição de raciocinar. Não tendo condição de raciocinar, ele sempre vai fazer estratagemas materialistas que falam sobre o absoluto. Ok, então eles trabalham na mente concreta. Trabalham só com a mente concreta. Eles não admitem uma mente abstrata. Podem até admitir filosoficamente falando, mas na experiência não. Na experiência prática do dia a dia, isso não existe na vida deles. Não existe. Não existe essa percepção, essa introspecção e percepção de uma realidade superior. Exatamente. Olha, vocês que estão ouvindo aqui, vocês vão ter que ouvir com cachorros e tudo. Esses cachorros não são meus, né? Eu jamais teria 30 cachorros na minha casa. São os cachorros da vizinha, mas cada um traz a companhia que lhe deseja, ok? Portanto, para eles têm dificuldade com essa questão dessa mente superior que todos teriam, né? As pessoas teriam. Sim.
E eles não conseguem atingir isso? Não conseguem atingir o conceito de espírito. Ah, ok. O conceito de espírito, ele é transcendente à mente. Certo. Então, a maior parte do conhecimento acadêmico, ele chega até do ponto de vista de raciocínio material. A transcendência, que é uma função do espírito, essas pessoas não conseguem. E por isso que esses conhecimentos acadêmicos, a maior contradição de tudo é que você vê um acadêmico chegando a uma compreensão intelectual da vida muito grande, mas tem corpos emocionais e vidas totalmente destruídas. Sim, é verdade. Isso é a maior contradição do mundo. Teoricamente, um PhD, uma pessoa que tem um doutorado em alguma coisa, deveria ter no mínimo uma mente saudável. Mas existem pessoas absolutamente insanas com domínio intelectual vasto. Isto é um princípio da contradição humana. Exato. Isso é um princípio do contraditório, já de cara. Teoricamente, o modelo evolutivo do ser humano deveria proporcionar a alguém que tem um doutorado, um pós-doutorado, seja lá o que for, uma condição de sapiência prática, não só sobre modelos intelectuais, que qualquer pessoa que decora Wikipedia consegue, mas também uma administração sobre a sua vida prática. Isto não é atingido por essas pessoas. Isto, por si, é um princípio do contraditório e a demonstração mais clara, patente e evidente que a academia é uma grande falácia humana. Porque o objetivo todo do conhecimento é levar o indivíduo à propriocepção humana. E nós vemos que aquilo que tem sido muito valorizado, pelo menos há uns 100 anos aí, não leva o ser humano a estágio algum, a não ser um orgulho intelectivo que só serve para demonstração para eles mesmos. Então isso é um princípio do contraditório total. Ou seja, o objetivo deles é um objetivo falacioso. Certo. A grande questão é que o rei está nu e ninguém teve a coragem de dizer ainda o rei está nu. E o rei está muito nu. A nossa sociedade, ela está sendo construída em cima de pés muito frágeis. E é por isso que ela desmorona dia a dia. Claro. A nossa sociedade tem desmoronado dia a dia e ninguém faz absolutamente nada. E a grande questão é a falta desse princípio chamado falta de Deus, que a religião não dá. A movimentação acadêmica ridiculariza e a única clã que fornece a compreensão do transcendental é a clã que é chamado de mística, que também é ridicularizada e ridicularizável. Por quê? O místico, o autodenominado místico, é aquele que se chama também de bruxinho. É aquele que gosta da pedrinha, é aquele que gosta do gnominho, é aquele que gosta do incensinho. Certo. Então, isto passou a ser uma postura altamente ridicularizável. É uma coisa clichê, né? Uma coisa clichê, ridicularizável, e colocou a alta realidade da vida dentro de uma forminha de bolo ridícula. Foi assada, tostada e hoje em dia nós vivemos um mundo do ridículo, tanto do ponto de vista acadêmico, tanto do ponto de vista religioso, que é satanista. Ok, um crente, quem está assistindo aí sabe, se você é evangélico, você é um satanista e não foi avisado. E o mistiquinho, que brasileiro, que ele é um hibridista, ele mistura todas as coisas e não sabe de absolutamente nada, então criou-se um fundo de ignorância plasmada, contemplativa, de porquinhos na lama. É assim. Então a realidade é essa. A realidade é. Então, qual é o primeiro passo para você transformar? Você ter noção da realidade. Isso. Primeira coisa, se você consegue ter essa percepção de uma forma muito clara, você já consegue ter um impulso transformador. Porque como que você dá um salto? Você se apoia no chão. E um salto apoiado no chão significa eu ter consciência de onde eu estou pisando. Claro. Se você não tem consciência de onde você está pisando, tenha certeza, você está em uma areia movediça. E em cima de uma areia movediça ninguém consegue dar saltos. Nós só conseguimos dar saltos em cima de uma superfície muito sólida, metaforicamente falando e fisicamente falando. Então ter os pés no chão de uma forma muito clara é você ter consciência disso tudo. Para isso é necessário que você estude um pouco de filosofia, estude um pouco de religiões comparadas. Qual religião você deve estudar? Tudo. Todas. Tudo, você tem que estudar tudo. Né? Você tem que estudar de budismo, de cristianismo, de islamismo, de hinduísmo, você precisa estudar tudo. Você precisa estudar as religiões afro, por exemplo, os sincretismos que vieram aqui para o Brasil. É sua função humana ter consciência da vida. Porque se você não quer ter consciência nenhuma, estude o mínimo para você poder ensinar para os seus filhos alguma coisa que se presta, pelo menos. Né? Então é assim, e a educação toda é baseada numa deseducação. As escolas são fundamentadas em princípios absolutamente ignorantes e
linhagens de conhecimento que são de natureza, são de natureza obscurantista, são de natureza cujo objetivo é manter as crianças sem conhecimento algum, para criar uma sociedade frouxa, né? Porque uma sociedade frouxa vai ser doente, e uma sociedade doente vai precisar de muito remédio, e com muito remédio muita gente está lucrando. Certo. Então a sociedade é constituída dessa maneira. Então qual é a forma de você pular fora disso tudo? Você ter uma consciência de tudo, uma consciência de Deus. Só que uma consciência de Deus não é alcançável dentro da religião, porque as religiões não servem Deus, religiões servem o demônio. Elas fazem com que você fique cheio de culpa, fique cheio de medo, fique cheio de dogma, fique cheio de ignorância, para depois elas mesmas venderem a salvação. Isto é um absurdo. Elas não criam uma independência da alma, uma consciência que faz você perceber que você é o tudo do todo, que não existe bem, não existe mal, essas são condições humanas, que o divino, não existe um divino que está julgando você, que está achando que isto é pecado, que isto é certo, isto é errado. A religião é cheia de dogmas éticos, de dogmas morais, retrógrados, porque foram feitos para uma civilização que não existe mais. Claro. E simplesmente são desculpas que pessoas muito espertas e atentas se utilizam para ganhar dinheiro das pessoas incautas. É isso. Então, nós precisamos estar atentos com relação a absolutamente tudo isso e estudar um pouquinho mais a respeito da vida, a respeito da sociedade, a respeito de como as coisas funcionam e se afastar das companhias tóxicas. Hoje em dia, é muito fácil você ter uma companhia tóxica. Basta saber se essa companhia é uma companhia ignorante. O que é uma pessoa ignorante? Não é no sentido de pejoração. Quando eu chamo uma pessoa de ignorante, não estou pejorativamente falando, dizendo que ela é um rebaixado na escala evolutiva, mas que ela ignora muitas informações. Ela não tem condição das informações e essa não tem problema nenhum. A pessoa que não sabe nunca tem problema. Certo. O problema é daquela que diz assim, eu não sei, eu não quero saber. E essa pessoa tá grave, porque ela nasceu aqui na Terra para quê? Para ser um animal, comer, beber, dormir, transar e ganhar dinheiro? Então, essa que não sei e não quero saber, ela é um animalzinho melhorado. E tem um animalzinho piorado, que é não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Porque ela ainda tem uma visão de falta de amor frente àquela que é um buscador. Certo. Então, este é um animalzinho piorado. Na escala evolutiva, se eu tivesse que colocar um pin determinante ao grau de desenvolvimento desta pessoa, é subhumana. Então a coisa ela se estratifica dessa maneira. Não somos todos um. Cada um se coloca em um degrau de acordo com o seu nível de consciência. É claro que num nível mais acima, todos somos Deus, sim, né? Claro, mas aí isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso, porque é muito para cima. É muito para cima. Muito pra cima. Não é prático isso. Isso aqui não... Isso é uma desculpa. Claro, é uma desculpa para muitas atitudes. Exato. De falta de humildade. Sim. Que são facilmente observados naquele que tem a mente lavada por linhagens globalistas. Sim. Agora, no caso, não existe nada que seja certo ou errado, né? Não tem. A pessoa, ela tem que desenvolver o que você falou, da propriocepção. Propriocepção. Ou seja, perceber o que faz bem e o que faz mal para ela. E tentar tecer uma vida de acordo com esses valores. Mas como que a pessoa vai descobrir quais são os valores dela? Para isso tem uma coisa chamada experiência. Isto é a raiz fundamental do Tantra. A experiência acordada, que é a experiência em nível de Turiya, leva o indivíduo à realização do conhecimento. Então, o conhecimento se realiza pela experiência. O conhecimento sem experiência não realiza nada. Então, a realização, ela acontece quando existe o conhecimento e esse conhecimento é experimentado. Essa experiência se utiliza do corpo físico. Não é um experimento intelectual. Você não consegue se alimentar lendo o cardápio. Você vai se alimentar comendo alimento. Claro. Então, isso acontece na nossa experiência humana. Só que o indivíduo que está cheio de culpa, está cheio de medo, de traumas e de raivas, não consegue a experiência da vida, não consegue uma experiência clara. Ela consegue semi-experiências com filtros de realidade muito fortes. Então, elas nunca conseguem experimentar a vida. Então, isso, por exemplo, do ponto de vista sexual é assim. As pessoas podem chegar a um processo de iluminação através da sexualidade, desde que elas estejam em estado de Turiya. Ela pode chegar a um processo de iluminação comendo, alimentando-se, cortando um tomate,
mate, ouvindo música, mas desde que ela esteja plenamente acordada. Uma pessoa que vive em estado de medo, em estado de culpa, em estados de sofrimento, em estados de ignorância, que é um estado de avídia, ela nunca está em estado de túria, ela nunca está acordada, ela nunca consegue ter uma experiência de uma forma completa. Ela sempre tem algum filtro de ignorância que veio de sua religião, de seus pais ou de seus traumas, impedindo a percepção da realidade. Então, o que eu falo aqui é simplesmente um contato direto com a realidade. Para que isso aconteça, o indivíduo ele tem que estar disposto a viver. A maior parte das pessoas não vive, ela está sobrevivendo e dando vazão às suas memórias e projeções. Memórias e projeções, nunca no agora. Memórias e projeções. Desculpa. E você acha que isso pode, essa entrega, esse se jogar para a experiência pode acontecer em qualquer idade? Ou você acha que isso tem uma idade certa para acontecer? Quanto mais cedo é mais fácil. Tá. Quanto mais tarde, mais memórias, mais traumas vão existir e mais dificilmente o indivíduo vai conseguir este pulo do precipício, que é uma grande iniciação. É o momento em que o indivíduo percebe que ele tem asas. Sim. Isto, quanto mais tarde você demora para fazer, mais difícil você consegue. É como, por exemplo, logo que um passarinho nasce, em poucos dias a mãe joga o passarinho do ninho para ele perceber que tem asas. Se ele ficar muito tempo naquele ninho, quando a mãe jogá-lo, ele vai se espatifar no chão. Lógico. Então, tudo existe um tempo de maturação. Então, faça isso o mais rápido possível, para que, do contrário, as suas asas espirituais vão se cristalizar na sua idade e impedir o seu voo. E você sempre vai ter uma vida perguntando-se, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Eu sempre me dediquei às regras. Você se dedicou às regras religiosas porque você quis. Deus não tem nada a ver com isso. As religiões são criadas por homens. Deus não tem absolutamente nada a ver com religião. Os homens utilizam a palavra Deus para poder criar um estratagema para tirar dinheiro do seu bolso, ou tirar a sua fé, ou então agregar valores à fé que ele tem, porque ele acredita que quanto mais pessoas acreditam na mesma coisa que ele, talvez aquilo esteja correto. Certo. Okay? Então, são agregatórios de ego, são elementos agregatórios de ego que não tem nada a ver com Deus. Né? Certo. Então, a coisa mais, digamos assim, um dos crimes, se for falar assim, do ponto de vista exegético, um dos maiores crimes contra o Espírito Santo é você falar assim, em nome de Deus eu faço isso. Quem é você para ter recebido uma procuração de Deus? Onde está a sua procuração? Assinado por Deus, dizendo que você pode falar em nome dele? Está na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia é uma colcha de retalhos que foi escrita em mais de 800 anos, pedacinho por pedacinho, existem diversas versões, tudo isso escrito por homem, e você vai fundamentar-se nisso. E nós vivemos em um país fortemente fundamentado em religiões que ditam normas absolutamente segregadoras, que deixam o indivíduo com uma sensação de medo, de culpa, para que ele fique eternamente amarrado àquilo que é muitas vezes a sua religião matriz, né? Então isso aí é uma coisa diabólica. E você fica com duas vertentes básicas, né? Principalmente aqui no Brasil, eu acho, essa vertente do religioso satanista, no caso, né? Religiosos satanistas, são satanistas mesmo. E não sabem que são. Não sabem que são, então saibam, o evangélico é um satanista. E o outro lado dos intelectuais marxistas que negam tudo. Que negam tudo. Sim, então, os acadêmicos, eles são assim, as universidades são basicamente marxistas, todos existe uma jovens. doutrinação marxista, a arte existe uma doutrinação muito, um filtro marxista muito grande, existe marxismo cultural dominando isso aí, quem não souber, quem acreditar isso não me importa, mas existe em tudo, então é delicado você ser um buscador da verdade. Para ser um buscador da verdade, o que você precisa fazer? Leia o livro do Marx, ok? Leia as coisas de Roger Scruton também, você tem que ler Blavatsky, você precisa ler vários clássicos filosóficos da cultura greco-romana, aí, você precisa ler o Bhagavad Gita, você precisa ler o Tao Te Ching, você precisa estudar um pouquinho sobre as religiões antigas, os credos antigos, filosofias, você precisa estudar de tudo, né? Aí você vai ser mais ou menos um conhecedor mais ou menos das coisas, você vai conseguir se posicionar na vida, porque do contrário você vai ser um controlado, você vai ser um joguete da mídia. E as pessoas são joguete da mídia. Vamos todo mundo tomar vacina. Vai todo mundo tomar vacina. Primeiro, a mídia põe medo e depois mostra a necessidade. Elas têm feito isso aí desde que a mídia surgiu, né?
E as pessoas são controladas pela grande mídia. Agora vão tomar o remédio para isso, o remédio para aquilo. Está chegando a onda de besouro, está chegando agora a onda de gafanhoto, está chegando agora a onda disso, aquilo. E acontece isso, né? Isso tem acontecido há muito tempo. Então, o que falta no mundo? A consciência de Deus. E a consciência de Deus é a consciência do todo. E o todo, para você alcançar o todo, você precisa viver sem preconceitos. Sem preconceito de nada. Né? Procurando observar na vida a essência das coisas e não a embalagem das coisas. Não a embalagem das pessoas, mas a essência que existe dentro delas. Comunicar-se com o espírito que está dentro delas, comunicar-se com a alma que está dentro delas. Isso não é uma questão de feminismo, não é uma questão de machismo, nem de direita, nem de esquerda. Isso é senso de realidade. Sim. Eu acho que um tema para o próximo vídeo poderia ser como é formado o eu, para a pessoa poder talvez dar um passinho em direção a essa própria percepção. Talvez isso seja importante, a pessoa entender como que os eus que tem... os eus interiores se formam, sim, os 3 eus. O eixo triuno. Isso, que é tão representado até nas próprias religiões, né? Pelas trindades e tudo. Isso, né? Perfeito. Porque eu acho que isso é um ponto que, se a pessoa entender isso, fica muito mais fácil ela entender quem ela é e aonde que ela tem que investir, né? Claro. Para ela poder dar esse salto e estar acima dessas divisões, né? Sim. Acima de qualquer separatividade e direita, esquerda e etc, né? Tá, sim. Ela poder entender faremos isso. É muito importante a gente entender isso aí. E com todos os detalhes. É isso, meus queridos. Então, se vocês gostaram desse vídeo, subscrevam, deem um like, façam o que vocês acharem que bom ser feito. E estaremos juntos agora no próximo vídeo. Que, se quiserem, deixem comentários. Os comentários são muito bem-vindos, né? Dependendo da pertinência deles, eles até serão respondidos. Tá? Até mais, até o próximo vídeo.